Ele convidou sua irmã pobre e ex-detenta para o casamento para humilhá-la, mas ela chegou de limusine com trigêmeos. O som dos sapatos de salto alto ecoou pelo salão de cristal do Hotel Madison, enquanto todos os convidados viraram para observar quem ousava chegar atrasada ao casamento mais esperado do ano. Meu Deus, é a Sarah, sussurrou a tia Margaret, quase derrubando a taça de champanhe francesa. Pensei que ela ainda estivesse na prisão. Marcus Wellington parou de cumprimentar os convidados VIP quando viu sua irmã mais nova atravessar o salão principal. Aos 35 anos, ele havia construído um império imobiliário e estava se casando com Victoria Hartwell, herdeira de uma das famílias mais tradicionais da cidade. Tudo estava perfeito para consolidar sua ascensão social definitiva. Sarah tinha apenas 28 anos, mas os últimos 5 haviam sido devastadores. Condenada injustamente por um crime que não cometeu, lavagem de dinheiro em uma empresa onde trabalhava como contadora, ela passou 3 anos atrás às grades enquanto Marcus construía sua fortuna e nunca moveu um dedo para ajudá-la. Você tem certeza de que quer fazer isso? Marcus havia perguntado 2 semanas antes, durante o único telefonema que fizeram em 5 anos. Vai ser uma cerimônia muito sofisticada. Não queremos que você se sinta deslocada. A mensagem era clara. Venha para que todos vejam o contraste entre o irmão bem-sucedido e a irmã ex-presidiária. Uma última humilhação para deixar claro quem havia vencido na vida. Não se preocupe, Marcus. Estarei lá. Sarah havia respondido com uma calma que deixou ligeiramente desconfortável. Afinal, família é família, não é? Naquela manhã, Sarah havia olhado no espelho do pequeno apartamento que dividia com mais 2 ex-detentas. 5 anos atrás, ela era uma contadora promissora com mestrado em finanças. Hoje, nenhum escritório respeitável a contratava por causa de seu histórico criminal. Marcos sempre soube que ela era inocente. Os dois haviam crescido juntos, e ele conhecia o caráter impecável da irmã. Mas quando o escândalo estourou, ele escolheu proteger sua reputação em ascensão ao invés de defendê-la publicamente. Durante os anos de prisão, Sarah havia percebido algo que a maioria das pessoas ignorava. As mulheres ao seu redor não eram apenas criminosas. Muitas eram vítimas de circunstâncias, mães desesperadas, mulheres traídas pelo sistema. E todas elas tinham uma coisa em comum: talentos desperdiçados pela sociedade. O convite para o casamento chegou em um envelope dourado caro, endereçado para Sarah Wellington, apartamento 2B. Uma forma sutil de destacar sua atual situação financeira comparada ao endereço luxuoso da família Wellington. Victoria havia insistido para que Marcus não convidasse Sarah. Darling, você realmente quer uma ex-presidiária no nosso dia especial. Pense na nossa reputação. Mas Marcus tinha um plano mais cruel. Queria que todos vissem o contraste. O irmão que construiu um império versus a irmã que destruiu a própria vida. Seria a consolidação final de sua narrativa de sucesso. O que nenhum dos dois suspeitava era que Sarah havia passado os últimos 2 anos construindo algo que transformaria aquela humilhação planejada em algo completamente inesperado. Cada noite no pequeno apartamento, cada reunião discreta, cada ligação sussurrada, tudo fazia parte de um plano que nem mesmo ela tinha certeza se funcionaria até aquele exato momento. Enquanto caminhava pelo salão repleto de milionários e herdeiros, Sarah sorriu sutilmente. Seus olhos encontraram os de Marcus e, por uma fração de segundo, ele sentiu algo que não conseguiu identificar. Não era a submissão humilde que esperava. Era algo muito mais perigoso. Se você está gostando dessa história de reviravolta familiar, não esqueça de se inscrever no canal, porque o que está prestes a acontecer vai mostrar que às vezes subestimar alguém pode ser o maior erro da sua vida. Sarah, que surpresa, disse Marcus, forçando um sorriso enquanto se aproximava. Não esperávamos que você realmente viesse, especialmente depois de tudo que aconteceu. Victoria apareceu ao lado do noivo, deslizando o braço possessivamente pelo dele. Oh, ela, a irmã sobre quem você me contou. Seu tom era doce como mel envenenado. Marcus me disse que você está recomeçando a vida. Que admirável. Sarah observou a futura cunhada, uma mulher de 32 anos que nunca havia trabalhado um dia sequer, mantida pelos fundos fiduciários da família. Obrigada, Victoria, e parabéns pelo casamento. Marcos sempre soube escolher investimentos seguros.
Durante os anos de prisão, Sarah havia descoberto coisas sobre o irmão que o deixariam em pânico. Através de cartas que nunca respondeu, ligações que ele nunca retornou, ela havia reunido informações sobre como Marcus construiu sua fortuna. O dinheiro que ela havia entregue para a lavanderia não foi apenas investido, foi usado como garantia para empréstimos fraudulentos que financiaram suas primeiras propriedades. Você está diferente, observou Marcus, estudando a postura confiante da irmã. A prisão te ensinou algumas coisas, pelo visto. Ensinou muitas coisas, Sarah respondeu calmamente, principalmente sobre caráter e sobre como algumas pessoas mostram quem realmente são quando você mais precisa delas. Marcos sentiu um desconforto crescente. Havia planejado esta humilhação por meses. Queria que todos vissem como ele havia se levado enquanto a irmã havia caído. Mas alguma coisa na tranquilidade de Sarah o estava irritando profundamente. Bem, espero que aproveite a festa, disse Vitória, claramente desejando encerrar a conversa. É um evento muito exclusivo. Pessoas muito importantes estão aqui. Sarah sorriu, seus olhos percorrendo o salão repleto de empresários, políticos e socialites. Pessoas importantes, mesmo? Que interessante. Sempre acreditei que as pessoas mais importantes são aquelas que ficam ao seu lado nos momentos difíceis. A frase atingiu Marcos como um tapa. Ele sabia exatamente a referência. Os 3 anos em que ignorou completamente a irmã presa injustamente, enquanto usava o dinheiro dela para enriquecer. Durante a cerimônia, Marcos não conseguiu se concentrar nos votos. Mantinha olhando para Sarah, que permanecia serena na última fileira. Algo estava errado. A Sarah que ele lembrava teria chegado envergonhada, tímida, pedindo desculpas por existir. Esta Sarah irradiava uma confiança perturbadora. Você está bem, querido, sussurrou Vitória durante a troca de alianças. Parece distraído. É nada, mentiu Marcos. Só, surpreso por ela ter vindo. O que ele não sabia era que nos últimos 2 anos, enquanto fingia reconstruir uma vida simples, Sarah havia fundado algo que mudaria não apenas sua situação, mas a vida de centenas de mulheres. A Sister Resolutions começou como um grupo de apoio para ex-detentas, mas rapidamente se tornou uma rede poderosa de mulheres determinadas a reescrever suas histórias. Cada mulher que Sarah conhecera na prisão possuía habilidades únicas, desde expertise em tecnologia até conhecimento em mercado financeiro, passando por talentos artísticos e empresariais. O que faltava era oportunidade e capital inicial. E Sarah havia encontrado ambos de uma forma que Marcos jamais poderia imaginar. No final da cerimônia, Marcos observou Sarah cumprimentando alguns convidados com uma familiaridade que o deixou perplexo. Como ela conhecia o senador Morrison? Porque a esposa do magnata Peterson estava conversando com ela como se fossem velhas amigas. A recepção começou e Marcos percebeu que algo estava fundamentalmente errado com seu plano de humilhação. Sarah não parecia humilhada. Na verdade, parecia estar se divertindo com alguma piada particular que só ela conhecia. Marcos, querido, há algo que você precisa saber sobre sua irmã, disse Mr. Peterson, a socialite mais influente da cidade, aproximando-se durante o jantar. Sarah me procurou há 6 meses. Ela tem uma proposta de negócios absolutamente brilhante. O sangue de Marcos gelou. Que tipo de proposta? Reintegração profissional para mulheres em situações vulneráveis. Minha fundação investiu $500 mil no projeto dela. É revolucionário. Enquanto Mr. Peterson continuava falando, Marcos observou Sarah do outro lado do salão. Ela estava conversando animadamente com 3 executivos que ele havia tentado impressionar durante meses sem sucesso. Como uma ex-detenta havia conseguido em 6 meses o que ele levou anos tentando alcançar. Sarah havia conhecido Amanda Rodrigues na prisão, uma ex-CEO condenada por fraude corporativa, mas que possuía um conhecimento impressionante sobre mercados financeiros. Durante as longas noites na cela, Amanda havia ensinado Sarah tudo sobre investimentos, networking e como transformar crises em oportunidades. A prisão me mostrou uma coisa, Amanda havia dito. A sociedade descarta mulheres como nós, mas nossos cérebros não pararam de funcionar. Se conseguirmos capital e credibilidade, podemos construir algo que eles jamais esperariam.
Sarah também havia se tornado próxima de Lisa Shen, uma ex-hacker que cumpria pena por invasão de sistemas bancários. Lisa possuía habilidades tecnológicas extraordinárias e uma rede de contatos no mundo digital que abria portas impossíveis. Você sabia que seu irmão tem pelo menos 15 empréstimos regulares registrados no sistema? Lisa havia revelado durante uma de suas conversações, e que ele usou documentos falsificados para conseguir 3 propriedades principais. A terceira aliada crucial foi doutora Helena Vasquez, uma ex-advogada que perderá a licença por denunciar corrupção judicial. Helena conhecia cada brecha legal, cada detalhe sobre como homens poderosos escondiam seus crimes financeiros. Juntas, as 4 mulheres haviam criado a Phoenix Rising, oficialmente uma consultoria de reintegração social, mas na prática uma máquina de exposição e justiça para homens que abusavam de poder e abandonavam mulheres em momentos críticos. O projeto havia começado pequeno, mas quando Sarah apresentou seu caso pessoal, um irmão que usou seu dinheiro para enriquecer enquanto ela apodrecia injustamente na prisão, as outras mulheres viram a oportunidade perfeita para um teste em grande escala. Mrs. Hartwell, Sarah se aproximou da mãe da noiva durante o coquetel. Posso conversar com a senhora por um momento. É sobre alguns investimentos que sua família pode achar interessantes. Eleanor Hartwell, matriarca de uma fortuna centenária, virou-se intrigada. Nos últimos 20 minutos, 3 pessoas diferentes haviam mencionado o nome de Sarah Wellington como a nova consultora que está revolucionando o mercado. Marcos nunca mencionou que você trabalhava com consultoria financeira, disse Mrs. Hartwell, claramente confusa. Marcos não sabe de muitas coisas sobre minha vida atual, Sarah respondeu diplomaticamente. Ele tem estado muito ocupado construindo seu império para prestar atenção na família. Do outro lado do salão, Marcos recebia uma ligação que fez seu rosto empalidecer completamente. Era seu contador principal, James Mitchell. Marcos, preciso falar com você urgentemente. Há alguns documentos circulando que, alguns investidores estão fazendo perguntas sobre a origem do capital inicial das suas primeiras propriedades. Que tipo de perguntas? Marcos sussurrou, se afastando dos convidados. Perguntas sobre aqueles $12.000 de 2019. Eles querem saber se você declarou corretamente a origem desse valor. Marcos desligou o telefone com as mãos tremendo. Apenas uma pessoa no mundo sabia sobre aqueles $12.000. E ela estava ali, no seu casamento, conversando tranquilamente com pessoas que poderiam destruir sua reputação com uma simples conversa. Pela primeira vez em 5 anos, Marcos se aproximou de Sarah com algo que não fosse arrogância. Era quase medo. Precisamos conversar, disse ele, tentando soar casual. Sarah o encarou com aquela mesma serenidade perturbadora. Claro, Marcos. Afinal, temos tanto para conversar depois de todos esses anos de silêncio, não é mesmo? O que Marcos não sabia era que naquele exato momento, do lado de fora do hotel, uma limusine preta aguardava com 3 crianças que mudariam não apenas a dinâmica daquela noite, mas toda a percepção que aquelas pessoas tinham sobre quem realmente possuía poder naquela família. Marcos, antes de continuarmos nossa conversa particular, disse Sarah, pegando o microfone durante o momento dos brindes, gostaria de apresentar algumas pessoas especiais para todos vocês. O salão ficou em silêncio. Vitória agarrou o braço de Marcos com força. O que ela está fazendo? Sussurrou em pânico. Primeiro, gostaria que conhecessem meus filhos, anunciou Sarah calmamente. As portas do salão se abriram e 3 crianças de aproximadamente 4 anos entraram de mãos dadas, 2 meninos e uma menina, impecavelmente vestidos e radiantes de saúde. Um murmúrio percorreu o salão. As crianças eram claramente trigêmeos, e suas características deixaram vários convidados boquiabertos. Marcos sentiu as pernas bambas ao reconhecer traços familiares inconfundíveis nos rostinhos. Michael, David e Sophia Wenton Shen. Sarah continuou, frutos do meu casamento com o Dr. Robert Shen, neurologista especialista em trauma infantil. Conheci Robert durante minha reabilitação e descobrimos que às vezes as melhores coisas da vida surgem nos momentos mais sombrios. Vitória sussurrou furiosa para Marcos. Ela está casada? Com um médico. Por que você não me contou? Marcos estava incapaz de responder. Observava os trigêmeos,
Crianças lindas, saudáveis, claramente bem cuidadas, enquanto sua mente processava o que isso significava. Sarah não era a ex-detenta falida que ele havia imaginado humilhar. Robert não pôde vir hoje porque está operando. Sarah continuou, mas enviou algo especial. Ela acenou para a entrada, onde um homem elegante entrou carregando uma pasta de couro. Este é Dr. Martinez, nosso advogado familiar. Ele trouxe alguns documentos que Marcos solicitou há muito tempo. Marcos nunca havia solicitado documento algum. Seu corpo começou a suar frio. Dr. Martinez abriu a pasta metodicamente. Primeiro, temos aqui a certidão de casamento de Sarah e Dr. Shen, datada de 2 anos atrás. Segundo, a certidão de nascimento dos trigêmeos. E terceiro, ele pausou dramaticamente. A escritura de uma propriedade que Sarah gostaria de devolver para Marcos. Sarah sorriu docemente para o irmão. Lembra daqueles $12.000 que te emprestei para a lavanderia, Marcos? Bem, através da minha empresa Phoenix Rising, conseguimos rastrear exatamente como esse dinheiro foi usado. A tela do salão se acendeu, mostrando uma apresentação profissional. Documentos bancários, contratos imobiliários, e-mails internos, tudo meticulosamente organizado. Descobrimos que meu empréstimo foi usado como garantia para um financiamento de $800.000 que você obteve usando informações falsas sobre sua renda. Sarah explicou calmamente. Tecnicamente, isso significa que eu sou coproprietária de várias das suas propriedades. Marcos sentiu o mundo desabar. Sarah, você não pode fazer isso aqui, no meu casamento. Ah, mas posso sim, ela interrompeu. Por que há mais? Lisa. Uma mulher asiática elegante se aproximou do microfone. Sou Lisa Shen, especialista em crimes cibernéticos e, coincidentemente, cunhada de Sarah. Durante os últimos 6 meses, rastreamos todas as transações financeiras de Marcus Wellington. A tela mostrou uma segunda apresentação. E-mails, mensagem de texto, registros bancários, evidências de suborno, sonegação fiscal e fraude imobiliária acumuladas ao longo de 5 anos. Vitória estava pálida. Marcos, o que está acontecendo? Do que elas estão falando? E agora, minha parte favorita. Sarah retomou o microfone. Marcos, você lembra da gravação que fiz quando te emprestei o dinheiro? Aquela em que você prometeu me devolver com juro e disse que eu era a melhor irmã do mundo? O áudio ecoou pelo salão. A voz de Marcos, 5 anos mais jovem e desesperada, prometendo devoção eterna a Sarah em troca do empréstimo que salvaria seus negócios. Interessante como as promessas mudam quando as pessoas conseguem o que querem, não é? Sarah observou, enquanto Marcos tentava desesperadamente encontrar palavras. Dr. Martinez se aproximou novamente. Há uma última coisa. Sarah, através da Phoenix Rising, adquiriu legalmente 60% da propriedade de Marcos através de execução judicial dos empréstimos irregulares. Ela é, oficialmente, a nova proprietária majoritária da Wellington Properties. O silêncio no salão era ensurdecedor. Convidados sussurravam entre si, alguns já se levantando discretamente para sair. Mr. Hartwell olhava para a filha com horror, percebendo que a família havia se associado a um criminoso financeiro. Sarah pegou Michael, David e Sofia no colo. Estas crianças nunca conhecerão a pobreza que eu conheci. Nunca serão abandonadas por família quando mais precisarem. E nunca terão que implorar por justiça. Marcos estava destruído, tremendo de raiva e desespero. Você planejou tudo isso, desde o começo. Na verdade, planejei desde o dia em que você desligou o telefone na minha cara quando te liguei da prisão. Sarah respondeu serenamente. Naquele momento, percebi que precisava me tornar forte o suficiente para nunca mais depender da bondade de pessoas como você. Vitória retirou a aliança e a jogou na mesa. Não vou me casar com um criminoso, declarou alto o suficiente para todos ouvirem, antes de sair do salão seguida pelos pais. O que havia começado como uma festa de humilhação para Sarah se transformou na destruição pública completa de Marcos. Mas Sarah ainda não havia terminado. A verdadeira bomba estava prestes a explodir e envolveria algo que Marcos jamais poderia ter previsto sobre o passado que ambos compartilhavam. Há uma última coisa que você precisa saber, Marcos.
disse Sarah, sua voz ecoando pelo salão quase vazio. A maioria dos convidados havia partido, deixando apenas família próxima e alguns curiosos. Lembra quando papai morreu e você disse que herdaria tudo porque eu era irresponsável demais para administrar negócios? Marcos ficou lívido. O testamento do pai sempre foi um ponto sensível entre eles. Bem, descobri algo interessante nas últimas semanas. Papai havia alterado o testamento 2 semanas antes de morrer. Ele deixou 70% de todos os bens para mim, Marcos, não para você. Dr. Martinez entregou um documento oficial. Testamento validado pelo tribunal na semana passada. Marcus Wellington ocultou este documento por 5 anos, crime punível com prisão. Os poucos convidados restantes sussurraram chocados. Marcus havia construído toda a sua reputação sobre uma herança que legalmente pertencia à irmã. Durante meus anos na prisão, contratei investigadores para encontrar este documento. Custou quase todo o dinheiro que consegui economizar trabalhando na lavanderia da penitenciária, mas valeu cada centavo. Sarah se aproximou de Marcos, que estava visivelmente tremendo. Você tem 2 opções. Primeira, eu exponho tudo publicamente e você vai para a prisão pelos próximos 10 anos. Segunda, você transfere todos os bens para mim voluntariamente e desaparece da minha vida para sempre. Sarah, por favor. Marcos implorou, toda sua arrogância evaporada. Nós somos família. Família? Sarah riu amargamente. Família não abandona família na prisão. Família não rouba a herança. Família não convida família para casamento só para humilhar. Michael, David e Sofia se aproximaram da mãe. Michael, o mais falante dos trigêmeos, olhou para Marcos com curiosidade infantil. Mamãe, este é o tio ruim que você disse que aprendeu a ser forte por causa dele. O comentário inocente atingiu Marcos como um soco. Sarah havia transformado sua crueldade em uma lição de vida para os filhos. 6 meses depois, Marcos vivia em um apartamento modesto em outra cidade, trabalhando como vendedor de imóveis para outras pessoas. Sua reputação estava arruinada, seus amigos o haviam abandonado e Victoria se casou com um banqueiro europeu. Sarah, por outro lado, expandiu a Phoenix Rising para uma organização nacional. A Wellington Properties se tornou Rising Phoenix Properties, uma empresa que oferecia habitação digna para mulheres em transição. Os trigêmeos cresciam em uma mansão que antes pertencia ao próprio Marcos, rodeados de amor, estabilidade e a certeza de que sua mãe era uma guerreira. A prisão me quebrou por completo, Sarah disse durante uma palestra motivacional para empresárias. Mas me ensinou que às vezes precisamos desmoronar totalmente para renascer como algo muito mais poderoso. Ela estabeleceu um fundo de $2 milhões para ajudar pessoas injustamente condenadas, financiado inteiramente com os bens recuperados de Marcos. Cada caso que a Phoenix Rising resolvia se tornava um testamento do poder da ressurreição pessoal. Marcos tentou ligar para Sarah apenas uma vez, no primeiro Natal após o casamento desfeito. Ela atendeu, ouviu em silêncio seus pedidos de perdão e desculpas e respondeu: Marcos, eu te perdoo. Mas perdoar não significa esquecer, e definitivamente não significa confiar novamente. Dr. Robert Shen se tornou um dos neurologistas mais respeitados do país, e os trigêmeos cresceram bilíngues, talentosos, rodeados pela história inspiradora de como sua mãe transformou a maior traição de sua vida na fundação de um legado familiar poderoso. Sarah aprendeu que a verdadeira vingança não era destruir Marcos, era construir algo tão grandioso que ele se tornasse relevante. Cada sucesso dela era uma prova viva de que caráter supera crueldade, inteligência vence arrogância, e que as pessoas mais fortes não são aquelas que nunca caem, mas aquelas que se levantam mais poderosas do que antes. Marcos tentou destruir Sarah, mas acabou fornecendo a ela exatamente a motivação necessária para se tornar uma força imparável. Sarah descobriu que a melhor vingança não é retribuir o mal recebido, é alcançar um sucesso que seus inimigos jamais poderiam imaginar, tornando-se um exemplo vivo de que o caráter sempre vence a crueldade. Se essa história de superação e justiça tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que provam que às vezes o que parece ser nosso fim pode se tornar nosso mais poderoso recomeço.